Gravando. Declaro aberta a 95ª sessão ordinária virtual, de 22 de dezembro de 2021, cuja pauta se refere aos processos de recurso número 1/4036/2018, autofração 2018 09933, recorrente sala de julgamento de primeira instância, recorrido NC Energia S.A., relator conselheiro doutor Henrique José Leal Gereissati, para sustentação oral, doutor George José Nascimento de Souza, e pedido de vista do doutor Piratã Ferreira de Andrade, procurador do Estado, na 58ª sessão de 8 de setembro de 2021. Hoje, estando presente para representar a Procuradoria, o doutor André Carreiro. Também o processo de recurso número 1/849/2019, aí 2018, 20521, recorrente Roberta Cristina Barreto de Aguiar, ME, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatora conselheira doutora Eliane Resplande, e processo de recurso número 1/848/2019, aí 2018, 20545, recorrente também, a Roberta Cristina Barreto de Aguiar, ME, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator conselheiro doutor Wander Araújo Magalhães Uchoa, o processo de número 1/877/2019, auto de infração número 1/2018, 20506, recorrente Roberta Cristina Barreto de Aguiar, ME, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator conselheiro doutor Carlos Gondim, processo de recurso número 1/876/2019, auto de infração 2018, 20513, recorrente Roberta Cristina Barreto de Aguiar, ME, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatora conselheira doutora Maria de Lourdes Albuquerque, processo de recurso número 1/878/2019, auto de infração 2018, 20505, recorrente Roberta Cristina Barreto de Aguiar, ME, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatora conselheira doutora Jusileide Maria Silva Nogueira. Bom, dando seguimento à apreciação dos processos, eu passo a palavra ao doutor Henrique José Leal Gereissati, conselheiro relator do processo número 1/4036/2018, auto-infração 2018-09933. Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia a todos os conselheiros aqui presentes, doutora Silvana, doutor André Carreiro, aqui, nosso procurador que nos assiste nessa sessão, doutor George, seja muito bem-vindo. Senhores, esse processo já teve em pauta aqui em setembro, né? Como bem explicitado aqui pelo nosso presidente, doutor Leilson, e nas discussões do doutor Biratã, presente, né, a sessão à época, pediu vistas em função de uma particularidade, né, que houve uma publicação de um decreto posterior à lavratura do lançamento tributário, né, que pode modificar toda a lógica aqui desse julgamento. Mas eu vou novamente fazer o relato do auto-infração para que todos tenham ciência do processo e, posteriormente, a gente pode aprofundar discussões aqui com a ajuda do doutor André. O presente processo trata de falta de recolhimento do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, FECOP. Segundo o relato do auto-infração, o contribuinte deixou de recolher o adicional de ICMS destinado ao FECOP referente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017, relativo às operações interestaduais com energia elétrica, destinada a consumidores situados no estado do Ceará, tendo infringido os artigos 1º, 2º e 5º do Decreto 27.317 de 2003 e artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 8º do Decreto 31.894 de 2016, com penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418 de 2003, importando na cobrança do principal, FECOP, no valor de R$ 6.239.000,
R$ 520,53 e multa de igual valor. Segundo as informações complementares, o contribuinte foi intimado, no decorrer do mandato de monitoramento fiscal, a retificar sua escrituração fiscal digital, EFD, e a recolher de forma espontânea os valores referentes ao adicional de ICMS-FECOP através do termo de intimação número 2018-10-441. Em resposta ao termo de intimação, o autuado informa que, ao analisar sua contabilidade e escrituração, observou que a retificação sugerida geraria em sua conta corrente uma nova obrigação de recolhimento na rúbrica FECOP a recolher, mesmo tendo a empresa recolhido efetivamente esse valor de forma tempestiva. Afirma ainda, em sua justificativa, que em momento algum deixou de recolher o FECOP, apenas não o fez em campo próprio, né? Na realidade, ele juntou o FECOP ao ICMS e efetuou um recolhimento só, né? Ele juntou as duas rúbricas, né, na apuração, e o recolhimento, assim, o valor que ele recolheu engloba a parcela do FECOP, mas está no código do ICMS. A equipe de fiscalização elabora uma informação bem detalhada sobre toda a legislação que embasou a cobrança do FECOP. Faz um histórico desde a edição da Lei Complementar 37 de 2003, que instituiu o fundo e suas destinações, concluindo que o não cumprimento das obrigações tributárias previstas na legislação provocou prejuízo ao erário. A título de exemplo, cita o repasse constitucional de 25% da arrecadação de ICMS, que teria sido efetivado de forma indevida aos municípios, face ao procedimento equivocado do autuado. Entende que a empresa deveria ter recolhido de forma espontânea os valores devidos no FECOP, no Código 2020, e solicitado a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS, Código 1058. Da análise dos documentos fiscais, verificou-se também que as operações com energia elétrica realizadas em um determinado mês da ocorrência do fato gerador e do consumo, estão sendo acobertados por documentos emitidos no mês subsequente, em desacordo com a legislação tributária, ocasionando a postergação do pagamento do imposto, motivo pelo qual considerou-se nesse auto de infração como referência o mês do fato gerador das operações. Aí ele anexa os documentos, né, que comprovam essa operação. Isso aí, inclusive, já foi matéria até de algum auto de infração, que ele cobrou uma diferençazinha entre o atraso de recolhimento. A matéria não era bem regulamentada e, normalmente, a energia que é consumida no mês, eles tiram a nota no mês seguinte. Mas aqui, quando ele fez essa apuração, ele já levou isso em consideração. Em sua impugnação, a defesa preliminarmente requer a suspensão da exigibilidade da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória em razão da apresentação de sua impugnação. Afirma que não merecem acolhida as alegações das autoridades fazendárias, no sentido de que um mero erro formal de preenchimento de código de recolhimento não deve e nem pode ensejar a cobrança em duplicidade, que eventuais repasses a maior aos municípios a título de FPM podem ser descontados e ajustados posteriormente, nas próximas parcelas mensais, inexistindo qualquer dano ao erário estadual, que a aplicação da multa infringe o disposto do artigo 112 do CTN, pois a capitulação legal do dispositivo aplicado não se conecta ao fato exposto nas informações complementares. No mérito, requer a extinção do crédito tributário pelo pagamento, pois um simples erro formal não justificaria uma nova cobrança, uma vez que tais valores ingressaram efetivamente nos cofres do Estado do Ceará, e caso entenda por determinar o recolhimento do tributo já recolhido, que seja afastada a multa de ofício imposta em razão da ausência de adequação do fato à norma. Ainda que se mantenha a atuação, roga pelo reconhecimento do caráter confiscatório da multa. O julgador de primeira instância, ao analisar os autos, entende que a própria autoridade lançadora comprova o efetivo recolhimento do tributo devido. E, com base no artigo 147, parágrafo 2º do CTN, poderia o Estado ter retificado as guias de ofício, julgando improcedente o lançamento tributário. O processo é encaminhado à segunda instância, em face do reexame necessário, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º da Lei 15.614 de 2014. O parecer da assessoria processual tributária sugere a reforma da decisão singular, opinando pela procedência da autuação.
Senhores, de forma resumida, é esse o breve relato. Só a observação que eu gostaria de fazer é que, até para tentar otimizar aqui nossas discussões, é que no final do exercício de 2018 foi editado o decreto 32.904 com alteração no capítulo lá do FECOP do nosso regulamento. E essa alteração incluiu 2 parágrafos no artigo que trata, no capítulo que trata dessa matéria, né? Diz o seguinte, parágrafo 2º. Caso o contribuinte tenha efetuado o recolhimento relativo ao adicional do ICMS destinado ao FECOP em um código de recolhimento diverso do previsto na legislação tributária, o secretário da Fazenda poderá, a pedido ou de ofício, determinar a retificação do recolhimento e sua composição ao montante do fundo, conforme disposto em ato do secretário da Fazenda. Aí depois vem o parágrafo 3º, que também fala desse assunto. No caso de que trata o parágrafo 2º, que eu acabei de ler, deste artigo, não será considerado em mora o contribuinte que haja recolhido o valor devido do adicional do ICMS destinado ao FECOP em um código de recolhimento diverso do previsto na legislação tributária. Então, essa alteração ocorreu no final do exercício de 2018. Esse auto de infração foi lavrado, se eu não me engano, em julho de 2018, referente a fatos geradores de 2013 a 2017. Então, senhores, seria esse o relato e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Presidente? Sem áudio, presidente. Porque eu estava justamente lendo o decreto. Já está no novo da parte geral do decreto. Deixa eu só lhes dizer, senhores, esse decreto que o doutor Henrique trouxe, esse dispositivo já foi incluído no decreto 33.327/2019, que é a parte geral, lá no artigo, só para esclarecer aos colegas, no artigo 49, o artigo 49 do novo decreto da parte geral já inclui esses parágrafos aludidos pelo presidente, pelo conselheiro Henrique Gereissati. Bom, passo a palavra, então, para a manifestação do doutor André Carreiro, em função também do pedido de vista consignado pelo então procurador da Câmara, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Obrigado, senhor presidente, senhoras secretárias, senhoras e senhores conselheiros da Segunda Câmara de Julgamento, senhor advogado presente, bom dia a todos. Como bem relatado, é um pedido de vista que foi realizado em sessão anterior pelo doutor Biratã, justamente nesse ponto já adiantado pelo relator e pelo presidente acerca da incidência ou não dessa nova legislação que trata da matéria objeto da autuação. Como ouvimos do relato, trata-se de um reexame necessário, decisão de improcedência do auto de infração, decorrente da imputação de falta de recolhimento do adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, FECOP, dos exercícios 2013 a 2017, relativo a operações interestaduais com energia destinada a consumidores situados no estado do Ceará. O valor lançado foi no montante de R$ 6.239.520,53 a título de imposto, tendo sido lançada ainda a multa pelo descumprimento da obrigação tributária prevista no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 12.670/96, correspondente a uma vez o valor do imposto. Conforme informações complementares do auto de infração e monitoramento fiscal, a empresa autuada se recusou a retificar sua FD e, consequentemente, deixou de recolher de forma espontânea os valores do adicional FECOP devido no período fiscalizado, relativo a estas operações interestaduais com energia elétrica destinadas a consumidores localizados no estado do Ceará. Nessa oportunidade, alegou o contribuinte que não poderia fazer a retificação do seu FD, pois seria gerado débito na sua conta corrente referente ao FECOP, mesmo já tendo efetivado o recolhimento do valor devido tempestivamente. Informou que recolheu indevidamente a parcela do FECOP na mesma guia de recolhimento do ICMS devido pela requerente. Alegou ainda a autuada que não deixou de recolher o FECOP, apenas não tendo sido feita em guia própria, inexistindo prejuízo ao Estado.
No entanto, o autuante entendeu que, não tendo sido recolhido o FECOP, em código próprio e guia própria, houve o descumprimento da legislação tributária, em especial disposto no artigo 2º, incisos 3 e 4 do Decreto 27.317, 2003, que determina o recolhimento do adicional FECOP separadamente do imposto normal, nos prazos previstos na legislação tributária para o regime de recolhimento do contribuinte, por meio de DAI específico no Código 2020, devendo também ser escriturada em campo específico na FD do contribuinte, nos termos da Instituição Normativa 13 de 2016. Verificou ainda o autuante que, através dos documentos fiscais emitidos pela empresa e documentos de arrecadação por ela apresentados, que ela efetuou a retenção dos documentos fiscais do adicional FECOP, porém não efetuou o recolhimento ao fisco estadual nos termos da legislação vigente, tendo optado por não recolher de forma correta, contrariando o disposto no artigo 2º da Lei Complementar 37 de 2003. O recolhimento, entendeu que o recolhimento feito de forma irregular possibilitou que fosse devidamente repassado aos municípios 25% do produto dessa arrecadação, o que não deveria ocorrer por expressa autorização constitucional, o que acarretou prejuízo ao Estado. Já a decisão do julgador singular foi pela improcedência do auto de infração por entender que não foi demonstrada a falta de recolhimento do adicional FECOP e nem houve violação à legislação tributária, em especial os decretos 27.317 de 2003 e 31.894 de 2016, não obstante reconheça ter ocorrido o recolhimento do FECOP junto com o ICMS de substituição tributária, devido pela empresa, nas operações destinadas ao Estado do Ceará no mesmo documento de arrecadação estadual. Pois bem, bem pedido de vista para examinar essa nova legislação que veio, só um exame necessário, e não obstante a Procuradoria entenda que são equivocados os fundamentos da decisão primeira instância, no entanto, sua conclusão deverá ser mantida por fundamentação diversa. Com efeito, apesar da legislação tributária prever a forma como deverá ser recolhido o adicional FECOP, determinando a sua escrituração em campo específico da FD e que seja recolhida em DAI próprio com o Código 2020, a fim de permitir o efetivo controle dos ingressos destinados ao fundo, já que tais valores não são partilhados com os municípios e, portanto, o recolhimento de forma incorreta, sem dúvida, acarreta um prejuízo ao erário. No entanto, como já foi destacado pelo relator e pela presidência, o decreto 31.894 de 2016, ele foi alterado pelo decreto 32.904 de 2018, o qual acrescentou o parágrafo 2º no artigo 3º, que deixou expresso que, caso o contribuinte tenha efetuado o recolhimento relativo ao adicional do ICMS destinado ao FECOP e um código de recolhimento diverso do previsto na legislação tributária, o secretário da Fazenda poderá, a pedido ou de ofício, determinar a retificação do recolhimento e sua composição no montante do fundo, conforme disposto em ato do secretário da Fazenda. E já o parágrafo 3º, também acrescentado pelo referido decreto, dispôs que, no caso de que trata o parágrafo 2º deste artigo, não será considerado imóvel o contribuinte que haja recolhido o valor devido do adicional do ICMS destinado ao FECOP em um código de recolhimento diverso do previsto na legislação tributária. Como trouxe o presidente, referidas regras, inclusive, elas foram mantidas no decreto 33.327 de 2019, que é o regulamento da parte geral atual do ICMS, e, inclusive, é decreto esse que revogou o decreto 31.894 de 2016. Ademais, examinando a documentação que instrui o auto-infração, verifica-se a planilha denominada Planilha Demonstrativa de Falta de Recolhimento do FECOP, e verifica-se nela que o valor do ICMS de substituição tributária retido nos documentos fiscais corresponde ao ICMS de substituição tributária efetivamente devido, somado ao valor do adicional FECOP não recolhido do Código próprio. Portanto, a própria legislação passou a prever, ainda que posteriormente, que o efetivo recolhimento do FECOP, ainda que em código diverso, não poderá ser considerado imóvel contribuinte, cabendo somente ao fisco adotar as providências para a correção do recolhimento e sua composição no montante do fundo. Desse modo, entendo que a referida norma acrescida na legislação apenas esclareceu a possibilidade da correção pelo próprio fisco do recolhimento devido pelo contribuinte referente ao adicional FECOP, mas realizado no código devido, como se deu no caso em análise, devendo assim ser considerado como inexistente a mora do contribuinte no seu recolhimento e, consequentemente, de qualquer conduta infracional
a ele imputada. Assim, entendemos que aplica-se retroativamente a referida norma, com base no disposto no artigo 106, inciso 2, alíneas A e B do CTN, pois deixou de considerar como infração a conduta do contribuinte apurado na presente autuação, tratando-se de lançamento não definitivamente julgado, já que os valores foram efetivamente recolhidos ao erário. Assim, fica prejudicada a análise das demais matérias de defesa apresentadas na impugnação, né, diante dessa nova legislação, e, nesse sentido, a PGE manifesta pelo conhecimento do exame necessário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de procedência da infração, mas com fundamentação diversa. São as nossas considerações, senhores conselheiros. Caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André. Dando seguimento à apreciação do feito, passa a palavra ao doutor Jorge Souza para sua sustentação oral. Bom dia a todos, obrigado, presidente, bom dia, relator, bom dia demais membros julgadores. Faço as minhas palavras, basicamente as palavras do outro procurador, no que tange a apreciação do pedido e aplicação retroativa da novel norma tributária no Estado do Ceará, que nada mais fez do que internalizar a própria previsão que existia no CTN, no artigo 147, parágrafo 2º, que autorizava, desde então, a própria administração tributária corrigir eventuais erros formais praticados pelo contribuinte que não resultassem efetivamente na ausência de recolhimento do tributo ou contribuição ou rubrica devida. Então, o caso dos autos nada mais é que a aplicação do artigo 147, parágrafo 2º do CTN, culminado justamente na impossibilidade de exigir pagamento de duplicidade. Veja só, doutoradores, a questão posta aqui não está discutindo o erro. Houve o erro. Foi confessado o erro pelo contribuinte na defesa, foi identificado o erro pelo auditor e foi identificado o erro pelo julgador. Houve o erro no recolhimento. Foi recolhido na mesma guia do CMS-ST, tanto o próprio CMS quanto o FECOP. A questão posta aqui, que foi tentado, conversado e exposto isso aos auditores antes da lavratura da autofração, é que não poderia ser imposto ao contribuinte recolhimento em duplicidade, porque já foi feito o recolhimento. O FECOP foi efetivamente recolhido, embora em rubrica diferente. Então, não poderia o Estado do Ceará, através da sua Secretaria da Fazenda, impor ao contribuinte recolhesse em duplicidade, que foi dito isso, e foi formalizado isso, para que depois realizasse o pedido de restituição. Isso é completamente descabido, não encontra precedente, encontra eco na jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Então, não poderia impor um pagamento de duplicidade por mero erro formal nesse sentido. Então, o que foi exposto, né, pelo contribuinte, tanto em manifestação prévia e impugnação e reconhecido em primeira instância, foi que não houve ausência de recolhimento. Foi feito o recolhimento e o Estado do Ceará poderia ter feito o ajuste contábil interno, retificando a rubrica, fazendo as remessas corretas, retificando os valores que foram repassados eventualmente a maior para os estados, e nos próximos repasses, porque os próximos repasses irão ocorrer. É fato, isso é inexorável. Então, o que foi pedido nisso e foi reconhecido pelo julgador de primeira instância é justamente a ausência de ilícito tributário no que tange a ausência de recolhimento do FECOP. Ato contínuo, após a lavratura do auto, houve essa internalização que deixou mais claro ainda, né, a aplicação do artigo 147, parágrafo 2º do CTN, no Estado do Ceará, que dispõe de forma muito clara que pode ser feito, como já poderia ter sido feito anteriormente, pelo próprio secretário da Fazenda, essa retificação, e, posteriormente, fazer o alocamento necessário caso fosse imposto essa situação. E reconhecer que, uma vez feito o pagamento, não há mora a ser cobrado do contribuinte. Então, nesse sentido, o contribuinte, a NC Energia, requer que seja mantida a decisão recorrida, aqui de ofício, e que seja complementada e aplicada de forma retroativamente, conforme bem apontou o doutor procurador, com base no artigo 106 do CTN, inciso 2º e a linhas subsequentes, de que se trata de norma interpretativa que deve ser aplicada a fato gerador anterior à sua data de vigência, bem como por afastar a aplicação de penalidade, também podendo ser aplicada de forma retroativa em favor do contribuinte, mantendo-se assim incólume a decisão de primeira instância, extinguindo o auto de infração aqui recorrido. Agradeço a todos. Obrigado, doutor George. Bom, a continuação da apreciação do presente feito. Inauguramos a fase de discussão do processo pelos conselheiros. Aquele que quiser se manifestar.
essa palavra, ou então indique o sinal da mão levantada aqui no aplicativo. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Henrique Gereissati. Presidente, assim, a manifestação do doutor André, eu acho que foi muito feliz aqui para trazer todo o embasamento legislativo, né, para que nós possamos decidir, né. Eu realmente já estava propenso nessa linha, né, porque, de fato, a gente olhando os fatos, né, o imposto efetivamente foi recolhido, né, só que em código diverso. Os auditores tiveram todo cuidado na época para fazer esse levantamento. A gente vê aqui pelo zelo da ação fiscal, né? A legislação na época realmente tratava de forma diferente esse assunto, né? E existia, inclusive, essa orientação para poder cobrar novamente e que a empresa entrasse com pedido de restituição nessa linha. Mas realmente isso era uma posição um pouco tanto draconiana, né? Porque a gente vê que não houve prejuízo para o Estado. Então, por isso que, após a lavratura desse auto de infração, acredito que o motivo de ter sido editado esse novo decreto, né, com essas observações. Então, dentro dessa linha, assim, se não houver mais discussões, eu já adiantando aqui a minha posição, seria para acatar a manifestação do doutor André, no sentido de julgar improcedente esse auto em função da edição do decreto, e com base no Código Tributário Nacional, artigo 106. Seria essa já a minha posição, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Algum outro conselheiro para fazer alguma manifestação sobre o presente processo? Então, passaremos à votação. Como o doutor Henrique já antecipou, me parece que, no sentido de procedência. Como voto o doutor Henrique Gereissati. Presidente, voto no sentido de receber o reexame necessário, né, para negar-lhe provimento, né, e confirmar a decisão de improcedência, mas não com base na decisão de primeira instância, mas sim com base no artigo 106 do CTN, em função da edição das alterações do decreto introduzidas pelo decreto 32.904 de dezembro de 2018. Seria esse o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Só fazendo referência, né, de acordo com a manifestação e sessão da Procuradoria, né, e contrariamente ao parecer que está posto no processo. Obrigado, doutor Henrique. Como vota, doutor Gondim? Com o relator. Como vota a doutora Eliane Rasplande? Com o relator, senhor presidente. Como vota o doutor Vander? Doutor Vander? Acho que o doutor Wander caiu. Senhor presidente, eu estou com uma relativa instabilidade, aí tem um delay. Acompanhe o relator. Vota a doutora Lourdes. Doutora Lourdes. Doutora Lourdes. Como vota a doutora Jusileide? Com o relator, senhor presidente. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se a gente consegue a manifestação da doutora Lourdes. Ela também, nesses dias, tem enfrentado processo de instabilidade na sua internet. Doutora Lourdes, se a senhora estiver escutando, a senhora pode manifestar. Pronto, acompanhe o relator. Então, terminada a votação, declaro a improcedência do presente feito fiscal, sendo essa a decisão para o processo 1/4036/2018, a auto-infração 2018-09933. De antemão, já agradeço ao doutor George Souza pela sua manifestação aqui na sustentação oral. Doutora Lourdes, se quiser ainda complementar alguma coisa, não sei se era ela que estava se manifestando. Agradeço, presidente, agradeço a todos, bom dia, bons trabalhos. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia. Passamos agora à apreciação do processo de recurso número
1/849/2019, auto de infração 2018, 205/21, recorrente Roberta Cristina Barreto de Aguiar, ME, recorrido célere de julgamento de primeira instância, relatora, conselheira, doutora Eliane Resplande, que já passo a palavra. Senhor presidente, senhor procurador do Estado, senhores conselheiros, Silvana. Bem, o presente processo tem o seguinte relato: falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de registrar notas fiscais interestaduais nos sistemas corporativos CITRAN da Cefaz Ceará, incorrendo em falta de recolhimento de ICMS das mercadorias discriminadas das notas fiscais eletrônicas que serviram de base de cálculo para a lavratura desse auto de infração. Bem, o período da infração é de 1 de 2016 a 12 de 2017. O auto foi lavrado em 18 de 12 de 2018, na célula de gestão fiscal de setores econômicos, núcleo setorial de alimentos, e tem como principal valor de R$ 5.531.886,67, multa no mesmo importe. Artigo infringido 73 e 74 do Decreto 2469, penalidade, artigo 123.1c da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/2003. Bem, senhor presidente, aqui temos as informações complementares, que é um pouquinho extensa, mas basicamente a autuante, ela fala que essa empresa está inserida nos moldes do decreto 29.560/2008, que dispõe acerca da substituição tributária por carga líquida do ICMS, né? E que solicitou, através do termo de intimação, que o contribuinte se manifestasse em relação a essas notas fiscais interestaduais destinadas e não registradas no CITRAN, que o contribuinte registrou queixa na Delegacia de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária, tendo sido lavado o boletim de ocorrência, número tal, onde consta que a representante legal da firma individual, Roberta Cristina Barreto de Aguiar, formalizou denúncia alegando que contribuintes de outras unidades da federação emitiram notas fiscais eletrônicas, mercadorias, que foram recebidas indevidamente por terceiro em seu nome. Isso, basicamente, é um dos pontos principais desse processo. Que a queixa formalizada pelo contribuinte referente a supostas operações interestaduais de compras de mercadorias feitas por terceiros, em seu nome, a partir da data de 18 de 7 de 2016. Esclarece ainda a autuante que a senhora Roberta Cristina chegou a se manifestar, alegando que nunca comprou nenhuma mercadoria de outras unidades da federação, que só realiza compras no mercado interno do Estado de Ceará, e que, por isso, não reconhecia nenhuma das notas fiscais eletrônicas consubstanciadas pela fiscalização. Esse é o ponto também chave aduzido pela empresa. Não obstante tal alegação, constatou-se no registro C100 da escrituração fiscal digital FD do contribuinte o valor de R$ 2.116.748,66 em compras de mercadorias no ano de 2016 e R$ 11.803,22 no ano de 2017, conforme arquivo digital das notas fiscais eletrônicas, CD em anexo, de mercadorias adquiridas de outras unidades da federação e que fazem parte do montante cobrado no presente auto de infração. Indaga, no caso, autuante, ela diz que causou estranheza a representante da empresa alegar que, inclusive, utilizando de queixas junto à Delegacia de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária, de que não reconhecia nenhuma compra efetuada fora do Estado, quando sua empresa escriturou no FD parte das mercadorias ditas como não sendo do seu conhecimento. Então, basicamente, isso aqui são as informações complementares, né? E vem, então, a empresa em grau de instrumento impugnatório, aduzindo que existe um contribuinte de outro Estado, vem emitindo notas fiscais para terceiros, utilizando o nome de inscrição da autuada, né?
e apresenta várias declarações fornecidas à Fazenda, informando que não adquiriu nem comprou, fez o pedido de mercadorias de qualquer natureza, constante em tais notas fiscais. E, em grau de impugnação, ela argumenta aduz pela ausência de elementos, que o autuante não juntou notas fiscais de entrada, que o lançamento é inconsistente, que é incabível o auto de infração decorrente de notas fiscais não registradas, sem que para isso tenha sido realizado compras de mercadorias, e continua afirmando, né, que não fez nenhum tipo de compra. Monocraticamente, a julgadora singular decide pela procedência, e que arguindo basicamente que não basta só argumentar que terceiros estão emitindo notas fiscais para os seus CGFs, que tal argumento não pode prosperar, e que o boletim de ocorrências é um mero instrumento de informação e não possui caráter probatório, servindo apenas para que a autoridade policial instaure o inquérito policial, que, por sua vez, também tem caráter meramente informativo, não tendo o mesmo condão de lidir a infração descrita na inicial. E no que concerne à metodologia, ela argumenta que a mesma está assentada em critérios técnicos, tendo como propósito a identificação de indícios de sonegação por parte do contribuinte, e que o auto de infração não padece de nenhum vício, restando a infração perfeitamente caracterizada. A empresa inconformada com a decisão singular ingressa com o recurso ordinário, no caso, através de um outro advogado, basicamente, argumentando o seguinte, que deve ser abstraída a validade jurídica dos atos efetivamente praticados por terceiro, bem como a natureza do seu objeto ilícito, que o fisco estadual está utilizando de provas ilícitas para a constituição do crédito tributário em questão, que o fisco não provou que ela tenha adquirido ou recebido efetivamente as mercadorias acobertadas pelas notas fiscais objeto da autuação, que apresentou provas documentais em sua defesa em primeira instância administrativa, que foram ignoradas pela julgadora, que não se pode desprezar um boletim de ocorrência e nem os termos de um inquérito policial que está se apurando crimes cometidos contra a ordem tributária, que as notas fiscais extraídas com sua inscrição estadual, que tenha adquirido ou recebido as mercadorias, é prova ilícita, que não pode ser fato gerador da tributação do ICMS, e que é direito do contribuinte obter a exclusão do registro desses dados incorretos, obtidos novamente por meio ilícito, né? E também afirma novamente que jamais comprou ou recebeu quaisquer mercadorias daquelas descritas, e também argumenta que a ausência de clareza e exatidão nas informações dos dados elementares que comprovam a infração e a divergência do percentual da multa por erro no demonstrativo apontado pela autoridade fiscal, que isso, no entender dela, implica em nulidade, tendo em vista que a autuação não reúne provas suficientes à caracterização do ato administrativo de lançamento. Então, o processo foi remetido à célula de assessoria processual tributária, em que o assessor traduz novamente todas essas informações que eu acabei de ler, e basicamente o assessor tributário, ele argumenta que as provas não foram obtidas por meio ilícitos, como sugere a autuada, que elas são resultados do cruzamento de informações fiscais registradas no Sistema de Controles Internos de Trânsito do CITRAN, o portal da Nota Fiscal Eletrônica, e da própria escrituração fiscal digital da empresa. Se houve fraude fiscal em decorrência da utilização indevida de uma inscrição por outro contribuinte, esta conduta não tem relação com o meio de prova utilizada pela fiscalização para constatar a falta de recolhimento de ICMS, em razão da ausência de registro das operações do sistema de controle da Cefaz. Portanto, afirma o assessor, não há ilicitude no meio de prova utilizado pela fiscalização para embasar
acusação. E também ele aduz que, se houvesse comprovação de que sua inscrição teria sido utilizada indevidamente por terceiro em operações fraudulentas, o que não ocorreu no presente auto de infração, o auto de infração deveria ser julgado extinto por ilegitimidade passiva, tendo em vista que a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido na operação deve ser atribuída a quem de fato adquiriu as mercadorias. Mas, no caso, a questão que se coloca, basicamente, no caso Itelo, é se o relatório produzido a partir do cruzamento de informações é prova suficiente de que a empresa autuada adquiriu as mercadorias. E ainda, se a denúncia à Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária é prova de que não adquiriu a mercadoria, né, seria o ponto-chave. Conforme se verifica dos autos, a empresa autuada, bem antes do procedimento de fiscalização, declarou, junto à Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária, não ter adquirido mercadorias em operações interestaduais, conforme especificação dos respectivos documentos fiscais. Contudo, conforme observado pelo agente fiscal, a autuada escriturou em sua FD parte das operações ditas como não sendo do seu conhecimento e questiona o assessor. Ora, como pode ter escriturado no livro de registro de entradas documentos fiscais cujas mercadorias forem entregues a terceiros? Se a inscrição estadual foi indevidamente utilizada por outros contribuintes em aquisições interestaduais, porque as notas fiscais referentes a tais operações estavam escrituradas em seus livros fiscais, considerando as declarações inverídicas feitas à Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária, não há como aceitar o boletim de ocorrência como prova da não aquisição das mercadorias, devendo prevalecer o relatório gerado a partir do cruzamento de informações registradas no sistema de controle da Cefaz, CITRAN, no caso, com a escrituração fiscal digital da empresa autuada. E registra, por fim, o assessor tributário, que a nulidade alegada por falta de clareza e exatidão nas informações dos dados elementares que comprovam a infração não ficou caracterizada nos autos, posto que a acusação fiscal está claramente definida no auto de infração e nas informações complementares, além de estar embasada em documentos fiscais produzidos pelo fisco estadual. E assim, ele confirma a decisão monocrática de primeira instância. Esse processo é um pouco extenso, tem vários detalhes, e eu quis ter o cuidado de fazer esse relato para um melhor entendimento. Basicamente é isso, senhor presidente. Com certeza, doutora Eliane responde. Eu acho que ele, pela extensão, acho que trazer em detalhes todos os aspectos que possam levar ao juízo da Câmara é sempre pertinente. Passo a palavra agora à manifestação da Procuradoria. Doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente. Renovando os cumprimentos a todos. Um relato bastante preciso da doutora Eliane. E, como vimos, vai ser muito útil, inclusive, para o julgamento dos demais processos da pauta, porque todos eles são da mesma empresa e envolvem o mesmo contexto fático, e a linha de defesa é a mesma. Como bem relatado, trata-se de um recurso ordinário da decisão de procedência do auto de infração, que constatou a falta de recolhimento do imposto em operações interestaduais no exercício 2016 e 2017, nos montantes de R$ 13.193.256,94 e R$ 14.474.377,83, respectivamente, tendo sido lançado, assim, o imposto no valor de R$ 2.654.642,51 centavos e R$ 2.877.244,58 totalizando o montante total de imposto lançado nesse auto de infração de R$ 5.531.886,67, também tendo sido aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária prevista no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 12.670/96, correspondente a uma vez o valor do imposto. Conforme informações complementares do auto de infração, constatou-se que a empresa deixou de registrar notas fiscais interestaduais no CITRAN, incorrendo em falta de recolhimento do imposto de mercadorias discriminadas, esses documentos fiscais, as quais estão sujeitas ao regime de substituição tributária por carga líquida na entrada, conforme o decreto 29.560 de 2008. Informa o autuante que a representante legal da empresa havia formalizado boletim de ocorrência perante a autoridade policial,
alegando que contribuinte de outras unidades da federação emitiram notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias que foram recebidas indevidamente por terceiros em seu nome. Alega que nunca adquiriu mercadorias de outras unidades da federação e que só fazia compras internas. Não obstante, verificou o autuante que a própria contribuinte informou na sua FD, no registro C100, diversos valores referentes a documentos fiscais de compras interestaduais e que fazem parte do montante cobrado no lançamento. O recurso, ele reitera praticamente as mesmas razões já trazidas na impugnação, já foi bem esmiuçado pela manifestação da relatora todas as razões trazidas pela assessoria processual tributária. Ele não segue uma ordem processual lógica, mas a gente vai tentar aqui pontuar algumas questões aqui que são trazidas no bojo do recurso para que não fiquem dúvidas acerca da procedência do auto-infração. E um argumento que ele traz, ele não traz como anulidade, mas sugestiona isso, é que o contribuinte apresentou provas documentais em sua defesa em primeira instância administrativas que teriam sido ignoradas pelo julgador, sugestionando aí uma nulidade da primeira instância, por não apreciação, por falta de fundamentação, por não apreciação dos seus argumentos de defesa. No entanto, isso não condiz com a realidade do processo. O julgador de primeira instância enfrentou todos os argumentos relevantes trazidos pelo contribuinte que dão sustentação à sua defesa, tendo-os afastados de maneira fundamentada, com base no seu livre convencimento, de modo que não há qualquer nulidade dessa primeira instância. Traz o contribuinte também a alegação de que, no presente caso, não ficou esclarecido na autuação a existência do fato gerador e que haveria ausência de clareza e exatidão nas informações dos atos elementares que comprovam a infração e a divergência do percentual da multa, por erro no demonstrativo apontado pela autoridade fiscal, defendendo que houve, assim, a nulidade da auto-infração. No entanto, também, quanto a essa questão que entendemos como de natureza preliminar, não há como ser acolhido. O auto-infração, ele foi muito claro e preciso na imputação infracional feita à recorrente, né, permite, portanto, permitiu o pleno exercício do seu direito de ampla defesa contraditório, né, tanto que de fato fez de maneira específica, não tendo sido demonstrado qualquer efetivo prejuízo ao contribuinte, razão pela qual também deve ser afastada qualquer alegação de nulidade da autuação. E no mérito, o contribuinte ele traz como argumento central a negativa de ocorrência da infração e de ausência de provas dessa infração, né? E aí ele, nesse contexto, ele traz uma série de questões que já foram bem pontuadas pela relatora, né? Entende que deve ser abstraída a validade jurídica dos atos efetivamente praticados por terceiros, bem como da natureza de seu objeto ilícito ou de seus efeitos que não constituem fato gerador do CMS para o contribuinte que foi lesado, sendo ele vítima de ato criminoso, que o físico estadual teria utilizado provas ilícitas para a constituição do crédito tributário em questão, que o fisco não provou que ela tenha adquirido ou recebido efetivamente mercadorias acobertadas pelas notas fiscais objeto da autuação, que não se pode desprezar um boletim de ocorrência policial e nem os termos de inquérito policial que está apurando crimes cometidos contra si, justamente no cerne da questão tributária objeto da autuação, onde está comprovado que a recorrente nunca recebeu mercadorias, nem mesmo fez tais aquisições, sendo vítima de atos criminosos que o Estado tem a obrigação de apurar e punir os responsáveis. Alega que as notas fiscais extraídas com sua inscrição estadual sem que tenha adquirido ou recebido mercadorias é prova ilícita, que não pode ser fato gerador de tributação do CMS, que seria direito do contribuinte obter a exclusão do registro dos dados incorretos ou obtidos por meio ilícito, quando devidamente comprovado e mediante requerimento por escrito da interessada ou representante legal. Enfim, ele faz uma negativa genérica da acusação fiscal, simplesmente alegando desconhecimento dessas operações e que teria sido utilizados seus dados de maneira indevida. No entanto, não é isso que se verifica dos autos. A infração foi apurada mediante o cruzamento dos sistemas corporativos disponibilizados ao fisco, em especial o sistema de notas fiscais eletrônicas e sistema de controle de mercadorias em trânsito, CITRAN. O contribuinte está sujeito a um regime de substituição tributária por carga líquida na entrada, conforme dispõe o decreto 29.560, de 2008. E o que interessa aqui, a defesa do contribuinte, não basta a simples alegação genérica de desconhecimento das operações e que teria feito um registro no boletim de ocorrência para afastar a imputação. Na realidade, a emissão da nota fiscal
destinadas ao contribuinte não registradas no CITRAN de operações que estariam sujeitas ao recolhimento do ICMS por tributário na entrada, ela é corroborada por uma série de outras questões, inclusive pela própria conduta do contribuinte, que, não obstante negue qualquer operação interestadual e aquisição de suas mercadorias sempre no mercado interno, foi verificado na autuação que ele escriturou diversas notas fiscais na sua FD, dessas operações que são contempladas no objeto da autuação, e mesmo assim não recolheu o ICMS devido nessas operações, de modo que fica fragilizada toda a sua argumentação e negativa da ocorrência dessas operações e que, portanto, não seria devido o imposto cobrado no lançamento. Na realidade, o contribuinte caberia diligenciar, mesmo tendo registrado esse boletim de ocorrência antes do início da ação fiscal, ele deveria ter adotado todas as outras medidas necessárias para demonstrar efetivamente a inocorrência dessas operações, né, seja através do manifesto, desconhecendo essas operações no sistema de notas fiscais eletrônicas, bem como mediante notificação dos emitentes desses documentos fiscais, demonstrando também desconhecimento dessas operações comerciais e ainda adotando as providências judiciais necessárias à cessação dessas supostas fraudes cometidas contra ele. Mas assim ele não procedeu, a assessoria processual ela fez uma refutação específica de todos os argumentos trazidos, que já foram lidos pela relatora, e não vou cansá-los repetindo as mesmas razões com as quais concordamos, razão pela qual a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas que seja negado provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. São as nossas considerações, caso necessários, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André Carreiro. Deixa eu colocar para os senhores, antes da gente começar o debate do processo, que nos parece, embora esteja confuso com o mérito, mas nos parece que a recorrente, ela alega como preliminar de nulidade da autuação, né, em razão de ausência de clareza e exatidão das informações, né, presentes no auto de infração e também tendo em vista a autuação não reunir provas suficientes para a caracterização da infração, né, do ilícito. Então, eu creio que a gente, embora se confunda com o mérito, como bem observado aí pelo procurador do Estado, doutor André, mas acho interessante a gente fazer o debate dessa preliminar antes da decisão do mérito. Passo a palavra a qualquer relator que queira se manifestar. Se a doutora Eliane responde, conselheira, a palavra. Bem, senhor presidente, com relação às provas, né, a ausência de elementos, de provas nos autos, eu tive o cuidado de abrir o CD, e no CD, que ele está acostado aos autos, tem toda a relação das notas fiscais escrituradas, mas não seladas, tem todos os itens não selados, tem inclusive as respectivas cargas líquidas diferenciadas, né? Então, quer dizer, todas as provas, é um CD assim, bem um pouco extenso do ponto de vista contábil, mas aqui nesse CD, acostado aos autos, e que em nenhum momento a parte se reportou, estão aqui nos autos. Todas as provas, é isso. Obrigado, doutora Eliane. A doutora Jusileide com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor André, nosso procurador, senhores conselheiros, conselheiras. Doutora Silvana, no especial, bom dia. Doutora Eliane, é só uma questão de esclarecimento, porque a parte, ela trata de declarações, assim como está no meu processo, de declarações e informações ao fisco sobre essa questão que foi adquirido mercadoria por terceiros, não pela parte. Mas o auto de infração é do período de 2018, não é isso? Isso. E as declarações, né, infundadas
pela parte, qual período? Você consegue observar? Foi assim, o boletim de ocorrência, vou começar pelo boletim de ocorrência, é datado de 27 de 9 de 2016. O auto de infração é 12 de 12 de 2018, então, quer dizer, posteriormente, anterior à fiscalização. Essas declarações que estão aqui nos autos, a gente não pode constatar a legitimidade delas, porque são como se fosse, não a próprio punho, né, mas foi através de computador e foram feitas em 2016, em que a parte assim, eu desconheço, mas não traz, na verdade, nenhum elemento assim que você possa dizer assim, não, isso aqui é correto, essa declaração é legítima, é até do próprio punho, ela escreve à mão dizendo que desconhece as operações, mas como ficou constatado nos autos, ela escriturou dessas operações que ela diz desconhecer. Parte dessas operações que ela diz, olha, não tenho conhecimento, ela escriturou. É essa a questão. Muito obrigada, doutora. Espero. Doutor Gondim. Esse processo ele tem muita similaridade com os outros processos que vai ser julgado posteriormente. Até a linha de defesa do contribuinte é a mesma, e quando ele relata que não adquire essas mercadorias, mas o que nós observamos é que no portal da nota fiscal eletrônica existe uma disponibilidade para o contribuinte, ele pode ir lá e dizer que não aceita aquele determinada nota fiscal, que é nos eventos. A Cefaz também publicou uma instrução normativa número 58/2013, em que ela disponibiliza a manifestação do contribuinte, apesar de fazer referência a algumas empresas que foram listadas no anexo dessa instrução normativa. E atualmente a Cefaz também disponibiliza, através do sistema CIGET, toda a nota fiscal que é destinada ao contribuinte, ele tem a opção lá de marcar, reconheço ou não reconheço. Né? A data realmente que o CIGET começou a ter essa validade. Mas, independente disso, no portal da nota fiscal eletrônica, dispõe dessas informações para o contribuinte negar ou não que aquela mercadoria não foi comprada por ele, né? Doutor Wander, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Em razão da minha instabilidade, eu passei para o lado. Estou acompanhando agora, mesmo sem vídeo, mas estou acompanhando. A minha manifestação era no mesmo sentido da do doutor Carlos Gondim, que me antecedeu. Porque a gente percebe nos autos que o contribuinte ele não registrou os eventos de desconhecimento da operação, né, no portal da nota fiscal. Existem esses eventos, como bem dito pelo doutor Carlos. Era nesse sentido. Obrigado, doutor Wander. Doutora Lourdes, com a palavra. Obrigada, presidente. Um bom dia a todos os senhores. A doutora Jusileide fez uma indagação à doutora Eliane. De fato, o boletim de ocorrência ele é datado, salvo engano, de setembro de 2016. E na própria narrativa feita à autoridade policial, o contribuinte já afirma que foi chamado à Secretaria da Fazenda, salvo engano, pelo CEFIS, em razão de operações que estavam sendo destinadas a ele, e ela declara não conhecê-las. As duas coisas me chamam a atenção. Isso se deu em 2016. Ainda que ela não estivesse listada como obrigada pela legislação estadual, na forma destacada pelo doutor Carlos Gondim, pela IN vigente à época, 58 de 2013, a fazer a manifestação,
me parece razoável pensar, né, que se em 2016 eu passo a saber que essa prática está acontecendo, e não me utilizo disso no ano de 2017, isso me causa estranheza. É um mecanismo de defesa, inclusive, para o contribuinte, para sinalizar que tais operações não foram praticadas por ele. O que me parece fragilizar, e isso foi destacado na fala do doutor André Carreiro, procurador do Estado, é que, a despeito de dizer desconhecer aqueles fornecedores e de não realizar compras interestaduais, a gente observa nos arquivos acostados que há uma identidade, inclusive em alguns fornecedores listados e documentos fiscais, conforme afirmado pelo agente autuante, de que aquelas operações foram, sim, escrituradas em sua FD. Então, me parece que isso fragiliza muito a linha de argumentação do contribuinte. E isso é um entendimento que me parece, como destacou o procurador, nós estamos dentro de uma situação fática, é a mesma situação fática com infrações distintas, ok. Então, nós temos uma prova, né, uma contraprova apresentada pela parte que me parece insuficiente para afastar a acusação fiscal, uma vez que afirma desconhecer e escritura de documentos fiscais. É chamada pelo fisco em 2016, registra uma ocorrência, dispõe de um mecanismo que daria a ela uma confiabilidade maior em relação às suas próprias operações, e não faz uso disso no ano de 2017. Destaco isso porque o auto de relatoria da doutora Eliane Resplande, a exemplo de minha relatoria, alcança os exercícios de 2016 e 2017. Era só isso, presidente, por hora. Muito obrigada. Obrigado, doutora Lourdes. Doutora Jusileide, com a palavra. É que, realmente, o que a doutora Maria de Lourdes falou é bem contundente, porque ela relaciona notas fiscais de 2017 no meu auto de infração, quando que, na realidade, o auto se refere a 2016. E se utiliza dessa defesa para todos os autos em todos os períodos. Então, assim, desde 2013 que existe a gestão normativa para que você possa se manifestar quando você se sente lesado, que não pode, que aquela mercadoria, aquela empresa não de fato, não é de sua propriedade. Então, assim, realmente é muito frágil esse argumento de que ela fez todos esses BO e todos esses declarações, como bem apresentou a doutora Eliane, também no meu processo é feito a próprio punho, né, que fica muito duvidoso, para que a gente possa, de fato, encontrar que seja documentos comprobatórios de que, de fato, aconteceu esse ilícito. Então, são essas minhas manifestações, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jusileide. Ainda com a palavra, a doutora Eliane Resplande. Bem, eu só queria acrescentar que, de fato, o cerne de todos esses processos, pelo que eu estou observando, são decorrentes também desse aqui, o grande cerne que a empresa coloca é esse boletim de ocorrência. Mas, como o próprio assessor tributário já evidenciou, ele ficou maculado, ficou fragilizado por conta de essas declarações inverídicas. Então, como é que eu desconheço uma operação e registro aquela operação? Porque a fiscalização, ela foi por base pelos controles internos da Cefaz, pelo portal da nota fiscal eletrônica e pela
escrituração fiscal da própria empresa. E também, como já aduziram os outros conselheiros, Carlos, Wander, teria todo o sistema, o mecanismo de ela informar ao físico, não, está aqui, eu desconheço essa operação, né, através do CIGET, o portal da nota fiscal eletrônica, e não fez. Ela vem com essas declarações escritas à mão, mas em nenhum momento, e em grau de recurso ordinário, ela só se reporta novamente a esses fatos, não traz nada de novo, e esse tipo de nulidade, pela ausência de provas e tudo mais. Era só esse esclarecimento, senhor presidente. Obrigado, doutora Eliane Resplande. Me parece que o processo está maduro, já podemos iniciar a fase de votação. Eu vou começar pela apreciação da preliminar de nulidade por ausência de clareza e exatidão e ainda por ausência de provas. Então, julgaremos primeiro essa preliminar de nulidade. Como vota a conselheira relatora? Afasto, senhor presidente, ambas as preliminares pela ausência de provas. Como vota o doutor Wander? Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Lourdes, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Doutora Jusileide, como vota? Correlatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Com a relatora, presidente. Doutor Gondim? Com a relatora. Então, por unanimidade de votos, foi afastada a preliminar de nulidade por ausência de clareza e exatidão e ainda por ausência de provas. No mérito, como vota a conselheira relatora, doutora Eliane Resplande? Bem, senhor presidente, eu voto no sentido de reconhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão exarada em primeira instância, pela procedência. Algum conselheiro discorda do voto da conselheira relatora? Então, finalizada a votação, declara a procedência do feito fiscal, sendo esta a decisão para o presente processo. Por unanimidade. Senhores, senhoras, temos agora 2 processos. Doutor André Carreiro. Sim, também de acordo com a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. Doutor André, com a palavra. Obrigado, presidente. Mas, assim, o que eu ia intervir, talvez eu acho até o que o senhor já ia colocar, era propor de os próximos 2 processos relatarmos e julgarmos em conjunto e, da mesma forma, os 2 últimos, já que são a mesma imputação infracional, mudando apenas os exercícios, de modo que já vai se aproveitar muito do que já se discutiu no processo que acabou de ser julgado. Era justamente a indagação que eu ia fazer dos conselheiros relatores e também se haveria objeção por parte da Procuradoria do Estado. Mas creio que estamos todos de acordo, em razão da semelhança das matérias, de fazer o julgamento conjunto dos processos de número 848/2019, auto-infração 2018, 205/45, e do processo 877/2019, auto-infração 2018-20506, que se trata de matéria de omissão de receita, e fazer conjunto também o julgamento dos autos de infração 2018-20513, né, processo 876/2019, e 2018-20505, processo 878/2019, que trata da matéria de falta de escrituração. Então, iniciaremos a votação, a apreciação do processo 2018-20545, do auto de infração 2018-20545, processo 1/84/2019, da relatoria do conselheiro Wander. E aí, o conselheiro Carlos Gondim pode acrescentar alguma coisa, se assim o quiser, em função do relato trazido pelo doutor Wander. Qual a palavra? Presidente. Pois não. Pois não, doutor Wander. Eu não me oponho, muito pelo contrário, era a proposição, e eu gostaria só de inverter, eu já havia até pedido e perguntado ao doutor Carlos Gondim, e a instabilidade da internet até vai me propiciar isso.
ele relatar e eu seguir. Ok, doutor Wander. Então, com a palavra, o doutor Carlos Gondim. Obrigado. Bom dia a todos, procurador, secretário, presidente. Vou repetir o nome do meu processo, já que foi investida a ordem de julgamento. Meu processo é o 1/877/2016, auto de infração 2018-20-506. Relato da infração que foi posta nos autos é omissão de receita, identificada por meio de levantamento financeiro, fiscal, contábil, em operação ou prestação tributada por substituição tributária ou amparada por não incidência ou isenção incondicionada. O contribuinte deixou de emitir documentos fiscais relativos à venda de mercadoria ocorrendo em omissão de receitas no valor de R$ 1.896.203,79. Infringidos os artigos 92, parágrafo 8º da Lei 12.670, com a penalidade posta no artigo 123, 3b, item 2 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Essa empresa ela estava cadastrada, que hoje, atualmente ela se encontra baixada de ofício, estava cadastrada no regime normal de recolhimento, enquadrada no CNAE 47.121.00, que era comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, no molde do decreto 29.560/2008, que dispõe sobre a substituição tributária por carga líquida. Foi lavado um termo de início 2018-118-24, que foi entregue de forma pessoal ao procurador do contribuinte, que foi o senhor Silvio Aguiar Arruda. Anteriormente, o contribuinte tinha registrado um BO na Delegacia do Crime contra a Ordem Tributária, dia 27 de novembro de 2016, denunciando que contribuintes teriam usado a sua inscrição para aquisição de mercadorias. Essa auditoria plena, que foi a auditoria fiscal plena, nós podemos dividir elas como marco temporal o exercício 2015, que foi anterior ao boletim de ocorrência, que é esse meu auto. Que o fato gerador dele é 2015. E o BO da empresa, ela lavrou no dia 27 de nove de 2016. Portanto, esse auto é anterior ao BO que foi lavrado pelo contribuinte. Então, podemos definir, esse marco temporal é possível para esse auto. A base de cálculo desse processo, como eu já falei anteriormente, é R$ 1.896.203,79 e foi aplicada uma multa de R$ 189.620,38, uma multa de 10%. Os dados para apuração dessa omissão de receita foi através de uma DRM e a fiscalização utilizou, para tanto, o estoque inicial que estava posto na FD dele foi 0, o estoque final 229.108,32, ele realizou compras de 6.904,90, a vendas foi 0, e foi incluído na DRM compras não declaradas no valor de 2.118.407,21. Conformada, a autuada apresentou tempestivamente, por seu representante legal, uma impugnação, informando que a mercadoria
adquiridas pela empresa ocorrem, em sua maioria, internamente e só comercializa exclusivamente bebidas. Porque nas notas fiscais que foram imputadas a elas, essas mercadorias também têm várias mercadorias, como feijão e outras mercadorias da cesta básica. Ele suscita a nulidade nesse processo por 3 motivos: falta da via das notas fiscais de aquisição de mercadoria, falta de comprovação na aquisição de mercadoria de alto valor para uma empresa de pequeno porte e fazer constar no auto todas as cópias de notas fiscais que ensejaram a autuação. E ele sugere que deve ser declarado a nulidade absoluta da autuação pelo que está disposto no artigo 53 do Decreto 25.468/99, pois o fiscal encontra impedido para a sua lavratura por não ter os documentos necessários comprobatórios da autuação. O julgador singular ele proferiu uma decisão pela procedência, conformado com a decisão de primeira instância, a empresa impôs um recurso voluntário, dizendo que a metodologia adotada pela fiscalização deveria ter sido a demonstração de entradas e saídas de caixa, que é a DESC, que considera caixa, bancos e outros movimentos financeiros. Ele reclama também da cobrança da taxa para interposição do recurso voluntário, né? Ele também fala da teoria obstativa ou inadmissível que refuta a obtenção de provas ilícitas de qualquer forma. Também o princípio da verdade material. Requer a recorrente seja acolhido o recurso, a fim de que seja decidido em preliminar pela nulidade do auto e no mérito pela improcedência. A célula de assessoria processual tributária opina em preliminar pela rejeição das prefaciais arguídas e no mérito sugere conhecimento do recurso ordinário, né, dando-lhe provimento e reformando a decisão condenatória de primeira instância. Este é o relatório. Obrigado, doutor Carlos Gondim. Doutor Wander, você gostaria de complementar com relação ao exercício, tipo de operação, no caso do seu presente processo? Isso, obrigado, senhor presidente, pela palavra. O nosso processo, ele trata do exercício de 2016, ou seja, é o exercício seguinte ao do doutor Carlos Gondim, utilizando-se, inclusive, para isso, o estoque final levantado no processo dele, né? Utilizou-se como estoque inicial de 2016 o valor, né? O artigo infringido é o mesmo, a penalidade também é a mesma, trata-se de omissão de receita identificada pelo levantamento financeiro, também a operação ST ou amparada por não incidência ou isenção. Aqui a base de cálculo é 14.402.423 reais, a multa de 10% sobre esse valor de base, e no mais, guarda total similitude ao processo anterior, realmente só com exceção ao exercício em relação à suposta denúncia que a parte fez, o suposto BO que a parte fez, e no parecer, também da mesma forma do doutor Carlos Gondim, há uma indicação do assessor processual tributário para o reenquadramento da penalidade para a prevista no parágrafo único do artigo 126. É isso, senhor presidente. Pelo que eu entendi aqui do doutor Cid, no parecer, no sentido de descaracterizar uma venda abaixo do preço de custo, não é isso? Por isso que ele enquadra lá no parágrafo único do artigo 126 e não como omissão de receitas, que sairia a multa de 10% do CAPT. Com a palavra, doutor André Carreiro.
Obrigado, senhor presidente. Renovando os cumprimentos a todos, como bem relatado. Os dois autos de infração tratam da mesma imputação infracional, o que distingue eles é apenas o exercício. O primeiro auto relatado é referente ao exercício 2016 e o segundo a 2015. Como visto, trata de recurso ordinário de decisão de procedência do auto de infração que constatou omissão de receitas, caracterizando venda de mercadorias sujeitas à substituição tributária sem documento fiscal, como dito, primeiro auto referente ao exercício 2016, omissão de receita no montante de R$ 14.402.142,30, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 2 da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017, no valor de R$ 1.440.214,23. O segundo auto é idêntico, né? Só vão mudar os valores. Nesse caso, a omissão de receita foi no montante de R$ 1.896.203,79, resultando numa multa no valor de R$ 189.620,38, que é a penalidade correspondente a 10%, já que se trata de operações não tributárias. Conforme informações complementares do auto de infração, através de demonstrativo de resultado com mercadorias, DRM, e com base nas informações prestadas pelo contribuinte na sua FD, constatou-se a omissão de receitas decorrente de venda de mercadorias sujeitas à substituição tributária sem documento fiscal. Esclareceu o autuante que todas as situações que impactam o levantamento fiscal e que não estavam escrituradas na FD foram consideradas nesse levantamento, tais como as notas fiscais emitidas e não escrituradas pelo contribuinte. Ressaltou ainda o autuante que houve retificação da FD após o início da ação fiscal, né, e, portanto, não foi considerada a FD da retificação, e sim a FD, as informações existentes na FD, à época do início da ação fiscal. O contribuinte ele traz, de certa forma, uma argumentação muito similar ao processo anterior, né? Ele, antes disso, no recurso, ele trata de algumas nulidades, apesar de não seguir uma ordem processual, mas ele trata, quando trata das nulidades, no segundo momento, uma suposta nulidade da decisão pela instância por falta de fundamentação, por não ter enfrentado seus argumentos de defesa, o que caracterizaria o cerceamento dela. No entanto, pelas mesmas razões já expostas no processo anterior, também nesse processo entendemos que não deve ser acolhida essa alegação de nulidade da decisão recorrida, vez que houve sim o enfrentamento de todos os argumentos relevantes trazidos na defesa do contribuinte, de forma fundamentada e com base no livre convencimento do julgador, de modo que não resta caracterizado o cerceamento de direito de defesa do contribuinte, ao contrário do que ele alega no seu recurso. Trata ainda o contribuinte de uma suposta nulidade do auto de infração, em razão do método fiscal utilizado, por entender que o agente fiscal fez uso de planilha financeira, utilizando somente os valores de compras e vendas, sem levar em consideração as demais entradas e saídas do numerário, e que a DESC teria sido elaborada unicamente com base nas informações constantes da DF, sem informação relativas ao saldo inicial e final de disponibilidade das contas clientes fornecedores. No entanto, não existe a ilegalidade, o método fiscal utilizado foi o método adequado, né? Na realidade, não se trata de DESC, né? Mas sim de um demonstrativo de resultado de mercadorias, por meio do qual se constatou que o custo das mercadorias vendidas no período fiscalizado foi superior ao valor das receitas líquidas de vendas, né? O resultado com mercadoria ou contra mercadoria, conforme destacado pela assessoria processual tributária, é uma ferramenta contábil que permite conhecer o resultado econômico, lucro ou prejuízo bruto obtido com a venda de mercadorias em determinado período de tempo, né? E, portanto, considerando o objetivo da atividade empresarial, que é o lucro, não é admissível, salvo situações peculiares e devidamente autorizadas pela legislação fiscal, que o contribuinte revele uma operação deficitária, né? E referido método fiscal, ele está amparado no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4 da Lei 12.670, de 96, que caracterizou como hipótese de omissão de receitas a diferença maior do custo de aquisição das mercadorias em relação às receitas líquidas de vendas. No caso que se cuida, o agente fiscal constatou a existência de prejuízo bruto nas operações de vendas realizadas pelo autuado no período examinado. Isso tudo a partir das informações declaradas na FD
e dos registros constantes dos sistemas corporativos da Cevaz, ainda se detectou aquisições e vendas sem lançamento da FD, e tais situações, como já foi dito no início, foram consideradas na DRM, mas mesmo assim foi apurado um resultado negativo, cuja origem por presunção legal, entendemos que considera-se como venda de mercadorias sem documentação fiscal. É uma presunção legal da legislação e assim deve ser considerado. Como foi também destacado em relação à nulidade, a técnica de fiscalização adotada, ela não requer nenhuma das informações mencionadas pela empresa autuada como motivos para anulação do auto-infração, uma vez que não se trata de um levantamento financeiro, que seria a DESC referida pela recorrente. Já a demonstração de resultado de mercadorias, ela tem por finalidade apurar o lucro ou prejuízo bruto obtido na mercadoria, não sendo utilizado neste cálculo, portanto, informações relativas à entrada e saídas de caixa. Portanto, deve ser afastada a alegação de nulidade da auto-infração. E do mérito contribuinte, ele vai na mesma linha do que já expôs nos processos anteriores, que não houve infração, que o boletim de ocorrência, por ela registrado, não poderia ser desconsiderado, e que desconhecia quaisquer operações a ela destinadas e que tenham composto o levantamento fiscal. Mas, como já foi dito, não há elementos que permitam afastar a prova produzida, o levantamento fiscal, bem como as operações realizadas pelo contribuinte e parte delas não escrituradas, embora registradas no documento fiscal. A DRM foi aplicada de maneira correta, não há qualquer mácula a ela que afaste a presunção de omissão de receita apurada no presente levantamento fiscal. Como já foi dito no processo anterior, o boletim de ocorrência por si só, ele não tem um condão de afastar a prova produzida na autuação, uma vez que desprovida de outros elementos que caberiam ao contribuinte, tais como o manifesto de desconhecimento, além de outras medidas necessárias, como foi destacado pelo relator do processo referente a 2015. O boletim de ocorrência, inclusive, é anterior, ou melhor, é posterior ao exercício fiscalizado, né? Então, nesse sentido, e para evitar repetições, então entendemos que realmente não afasta a demonstração da omissão de receita através da DRM, a alegação de que desconhece as operações e que houve o registro de boletim de ocorrência. Há um argumento que o contribuinte traz no recurso, que é referente à ilegalidade da taxa cobrada, né, pelo CONAC, mas essa questão ela não é objeto do lançamento através de auto-infração e, portanto, não deve ser conhecida e sequer discutida aqui nesse processo. Portanto, em relação ao levantamento fiscal, já nos manifestamos pela regularidade dele, e fica uma questão aqui que é preciso registrar. Nós divergimos o entendimento apresentado pela assessoria, né? Nós não concordamos com a sugestão de reenquadramento da penalidade para o parágrafo único do artigo 126 da Lei 2.670/96, pois referido enquadramento ele tem que ter como pressuposto a regular escrituração do documento fiscal. Inclusive, nessa DRM foi considerado outras situações que serão objeto dos processos seguintes, de que diversas notas fiscais emitidas não foram escrituradas. Então, seria até contraditório você considerar na DRM notas fiscais não escrituradas e aplicar uma penalidade que pressupõe a escrituração dessas notas fiscais. Assim, entendemos que não pode se entender que as demais omissões de receitas sejam decorrentes de venda abaixo do preço de custo, mas sim de vendas sem documento fiscal, não havendo dúvida objetiva, pois se trata de uma presunção legal prevista no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º da Lei 2.670. Portanto, entendemos ser impertinente a referência à aplicação do artigo 112 do CTN. Em outras palavras, sendo uma presunção legal de omissão de receita, a apuração ela é feita com base no custo, mas a presunção legal é de que houve demonstrada essa venda abaixo de custo, que não é admitida de maneira regular numa atividade empresarial que visa o lucro. A partir dessa constatação, se presume que, de fato, o que ocorreu foi a venda sem documento fiscal. Outro ponto que a gente também gostaria de destacar é que, em relação à fundamentação legal da penalidade que foi aplicada pela adesão recorrida, entendemos que, de acordo com o artigo 144 do CTN, o lançamento deve se reportar à legislação vigente à época dos fatos, de modo que
A infração, o fundamento legal da penalidade, ele é posterior, com a redação alterada pela Lei 16.152 de 2017, mas entendemos que deve ser indicado como fundamento legal a penalidade vigente à época dos fatos geradores, que seria a do 123.3b, combinado com o artigo 126 da Lei 2.670, por se tratar de operações sujeitas à substituição tributária. Mas a multa vai ser a mesma, 10% em ambos os autos de infração, e com essas considerações a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento dos recursos, mas para negar-lhes provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência dos autos de infração. São as nossas considerações, senhor presidente. Se necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André. Bom, agora passaremos às discussões dos dois autos de infração. Com a palavra, o doutor Henrique Gereissati. Presidente, eu queria só fazer uma consideração aqui em relação ao parecer da Assessoria Processual Tributária e corroborando aqui com a posição do doutor André. O doutor Sidney, né, que a gente preza muito pelas posições dele, eu acho que aqui nesse caso específico, eu acho que cometeu um pequeno equívoco, né? Na hora que ele coloca aqui a posição de que poderia ser venda abaixo do custo ou omissão de venda, né, que seria a presunção, e pelo instrumento poderia ser a venda abaixo do custo, como ele colocou, né, e opta por reformar a decisão nesse sentido, eu acho que não caberia no caso, e aqui eu pego principalmente o auto de infração de relatoria do Dr. Carlos Gondim, né, se nós observarmos aqui a informação complementar, ele fala aqui como foi feito o levantamento, e diz o seguinte, né, o contribuinte declarou na FD valor zero no estoque final de 2014, que seria o estoque inicial, e valor de 229 mil para o estoque final no dia 31/12/2015, né? Além disso, informou como compras no período o valor de R$ 6.904, não informando vendas de mercadoria. Então, quando a gente vai lá para a DRM, a gente vê que simplesmente ele não informou nenhuma venda, não emitiu nota fiscal. Então, está claro que aqui não pode ser uma venda abaixo do custo, porque nem venda houve, né? Então, corroborando com o posicionamento da Procuradoria, o auto de infração seguinte é bem similar também. Ele teve venda no exercício, mas um valor insignificante em relação ao total das operações. Ele coloca aqui que ele emitiu notas fiscais no valor de 696 mil, né? Deixando de escriturar ainda um valor de 854 de notas fiscais emitidas, que ele considerou no levantamento, embora não tenham sido escrituradas, mas que o valor, a diferença da DRM, deu 12.130.000. Então, se você partir do princípio que quase 13 milhões eu baixar o custo para efetivamente faturar isso em 696 mil, é impossível, né? Então, partindo desse raciocínio, eu concordo com a posição do doutor André Carreiro, no sentido de manter o enquadramento e a decisão, já antecipando a minha posição aqui, do voto do julgamento singular de primeira instância. Seria essa a minha contribuição, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique Gereissati. Algum outro conselheiro, outra conselheira queira se manifestar sobre as razões da autuação? Então, me parece que os processos estão maduros para votação. Eu vou colocar em primeira mão a preliminar de nulidade, por ausência de clareza e exatidão e por ausência de provas. Como vota o doutor Carlos Gondim e depois como vota o doutor Wander Uchoa. Eu afasto essas nulidades porque eu acho que o processo ele foi bem comprovado, com todas as provas foram suficientes para manter esse entendimento. Doutor Wander. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o ilustre relator, doutor Carlos Gondim, no processo dele e no nosso. Obrigado, doutor Wander. Algum voto em sentido contrário ao dos relatores? Não, então, declarar afastada a preliminar de nulidade por unanimidade de votos. No mérito, como vota o doutor Carlos Gondim e depois o doutor Wander Uchoa? Eu opino pelo não conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe provimento e declarar procedência baseado na decisão de primeira instância. Doutor Wander?
Senhor presidente, eu acompanho o ilustre relator, conhecendo do recurso, para negar o provimento. Conhecendo o recurso, tem que negar-lhe provimento, viu, doutor Carlos Gondim? Não, eu disse conhecendo o recurso. Eu disse foi, desculpa. Não, foi. Eu vou seguir. Todos percebemos que foi só. Eu vou seguir a ordem aqui, como o doutor Carlos Gondim foi o primeiro a relatar, eu vou seguir a ordem dos conselheiros pós doutor Carlos Gondim. Doutora Eliane responde como vota. Senhor presidente, eu não escutei bem o que o conselheiro Carlos falou, mas eu voto pelo artigo 123, 3b, combinado com o artigo 106, de acordo com a Procuradoria do Estado. Não sei se foi esse o mesmo voto. O doutor Carlos Gondim disse que conhecia do recurso, mas negava-lhe provimento para decidir conforme a decisão singular, de procedência. Pronto, então, com nesse sentido que o doutor Carlos Gondim também fez, com o relator, né? Doutor Wander se manifestou já como relator. Doutora Lourdes. Acompanho os relatores, presidente. Doutora Jusileide. Com os relatores, senhor presidente. Doutor Henrique Gereissati. Já se manifestou, mas não vota. Acompanho os relatores, senhor presidente. Então, finalizada a votação, declara a procedência da autuação nos termos dos votos dos relatores e da decisão singular. Essa é a decisão para os dois processos que foram apreciados. E, de acordo com o parecer, de acordo com a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, contrário ao parecer da Assessoria Processual Tributária. Senhores, nós já avançamos muito na pauta, mas eu creio que seria bom darmos aqui 10 minutos de intervalo e aí faríamos a apreciação dos dois últimos processos. Ok? Combinado, Doutora ok. Silvana, você pode parar a gravação. Voltamos às 10h.